Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas. E vamos ao capítulo de número 11, para a nossa breve meditação. Enquanto você procura a referência bíblica, eu quero magnificar o nome do Senhor pela vida de toda a querida igreja que aqui está presente. Eu sei que assim como foi para mim, para muitos também foi um dia de trabalho, um dia atarefado, mas que bom que você não abriu mão da melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. O Senhor continue abençoando essa querida igreja, ao querido pastor Maurício, por trazer deveres de nome de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Todos os queridos obreiros que aqui estão, o Senhor seja louvado pelas vossas vidas. Quero agradecer também à querida irmã evangelista Graziele, que formulou-nos o convite. Muito obrigado, serva de Deus. Eu faço me acompanhado da minha esposa Geisa, que ali está. E eu peço que em suas orações lembrem de nós para que Deus continue nos abençoando. Lucas 11, e eu quero ler o verso de número 17. Lucas 11, verso 17, onde assim nos diz a palavra do Senhor. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Eu vou repetir. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Até aqui, vamos fazendo, glorificando e adorando ao nome santo de Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, esta noite nós temos um texto que faz parte de um contexto muito conhecido por nós, onde o nosso amado Mestre Jesus Cristo faz uma ação de uma advertência dizendo que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Mas quando nós aplicamos em que situação, em que contexto, em que dia Cristo está trazendo essa verdade, nós, amados irmãos, só vamos crer que Cristo está falando isso porque está, glória a Deus, porque está registrado na Bíblia Sagrada. Eu só acredito no que estou lendo, porque quem falou foi aquele que não mente, foi Jesus Cristo que fez essa declaração. Por que estamos falando isso? É porque Jesus está falando que todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Ele está dizendo que uma casa onde aqueles que habitam dentro dela começam a brigar entre si, levarão a ruína dessa casa, levarão essa casa à destruição. Mas o que me deixa surpreso, o que me espanta neste texto, é que Cristo está falando isso, mas Ele não está falando isso se referindo primeiramente à sua igreja, ao seu povo. Quando Jesus está fazendo essa declaração, Ele não está falando primeiramente, ou tendo como foco, objetivo principal, falar a respeito do seu povo. Isso aqui, apesar de ser uma grande advertência, não é um sermão de Jesus à sua igreja, os ademoestando, os advertindo, os alertando. Jesus está falando isso aqui, mas é sobre o inferno. Jesus está falando isso aqui, mas é sobre Satanás e os seus demônios. Quando nós adentramos a leitura deste texto, percebemos que Jesus havia acabado de expulsar um demônio que causava
mais que a proposta seja boa, é levar a queda de alguém. Quando ele se manifesta a Eva, veja como ele se manifesta através da serpente. Ele tem um papinho de que ela vai ser grande, de que ela vai ser como Deus. Amados irmãos, se eu só uma conversa e vejo que alguém está falando contigo e dizendo: você vai ser grande, você vai crescer, você vai ser especial. Se eu estou fora dessa conversa, só pelo ouvido, eu vou pensar que é alguém desejando o seu bem. Satanás, ele se apresenta como que desejando o bem de Eva, mas veja qual é o final. Eva e Adão caem em terrível pecado e são expulsos da presença de Deus. Uma outra vez, esse Satanás se manifesta para tentar Jesus no deserto, e a Bíblia diz que ele leva Jesus ao pináculo do templo. Ele levou Jesus ao lugar mais alto, porque, amado, a proposta de Satanás a muita gente é essa: vem comigo que eu te coloco lá em cima, vem comigo que eu te exalto, vem comigo que eu te dou fama, vem comigo que eu te dou dinheiro, vem comigo que eu te levo ao estrelato, vem comigo que eu te coloco lá em cima, lá no pináculo do templo. Mas, amados, todas as vezes que Satanás faz uma proposta, por mais bonita que pareça, o objetivo dela é te levar à destruição, porque ele leva Jesus ao pináculo do templo. Mas quando Jesus está lá em cima, o diabo diz para Jesus: joga-te daqui para baixo, joga-te daqui para baixo. Satanás, ele pode até levar alguém lá para cima. Satanás pode até dar sucesso, fama e colocar o homem no estrelato, mas depois que ele coloca lá em cima, é para a queda ser maior, é para a queda ser mais grande, é para esse homem ser destruído. Satanás, ele não faz som contra, e toda a ação dele não é para ajudar Deus. Satanás, ele não ajuda Deus. Satanás, ele não tem nada de bom nele. Amados, me assusta pessoas que acham que o diabo fazem parte daquela orientação de Jesus que diz: ameis os vossos inimigos. O fundador da Legião da Boa Vontade, ele escreveu um poema chamado Poema ao Amigo Satanás. Neste poema, ele estava indignado, assustado, porque lá na missa o padre falava do mal do diabo, o padre descia a marreta no diabo, e ele falou: como pode Jesus, tão amoroso, Jesus diz: amemos o nosso inimigo. E ele diz: amemos então, ensina a orar pelo diabo, a ter misericórdia do diabo, a pegar leve contra o diabo. Mas, amados irmãos, quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu não encontro nenhuma orientação de Deus nos ensinando a ter pena do diabo, a ter misericórdia do diabo, a perdoar o diabo. Quando eu leio a Bíblia e a sua Bíblia, tudo que eu vejo a respeito da nossa postura
exatamente pelo pena, pelo dó. Porque quando a gente deixa de tratar alguns assuntos na igreja, para a gente não ser tão pesado, para a gente não ser tão duro. Ah, não, eu não vou falar isso aqui não, porque alguém vai ficar ofendido, alguém vai querer sair da igreja, alguém vai querer desviar, sem perceber. Eu estou dizendo assim, eu não vou dar muita surra em Satanás não, eu vou ser bonzinho com o diabo, porque o diabo está levando meu irmão para o inferno, o diabo está destruindo meu irmão. Eu estou vendo isso, tenho que alertar, mas eu não vou falar desse pecadinho não vou falar desse caminho que ele está andando não vou falar desse namoro que ela está envolvida não, vou ficar quietinho na minha, e é isso que o diabo também
Satanás pode estar chorando, mas diante dessa igreja ele vai chorar mais. Satanás pode estar gemendo, vai gemer mais. Satanás pode estar como arrebentado, a cabeça fraturada, mas a igreja do Senhor não vai ter dor de Satanás. A Bíblia nos ensina a pisar como serpente e escorpião pela autoridade do nome de Jesus. Mas sabe o que eu gosto mais? É que a Bíblia nos ensina a pegar tão pesado contra o diabo, que quando você vai no Salmo 91, o salmista começa dizendo: pisarás o leão e a aspe. Não, mas espera aí, pisar é muito pouco, pisar é coisa pequena, pisar é coisa leve. Aí ele continua: não, pisar não, pisará o leão e a aspe. Não, pisar não, vamos além, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Sabe o que ele está dizendo? Pisar é muito pouco, pisar é muito pouco, pisará o leão e a aspe. Calcar é pisar e esfregar o pé, é pisar e esfregar o pé. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essa noite eu me profetizar, tua vitória vai ser completa, porque a derrota do diabo vai ser completa. E pode adorar esse Deus. Não pegue o telefone pro diabo. E Jesus está dizendo: Satanás, ele não luta contra o seu próprio reino. Ele não dá uma ajuda para Deus. Ele não destrói a sua própria casa. Porque como é que ele poderia subsistir? Jesus está deixando claro com isso, subentendido com isso, que o inferno, ele possui uma organização tão grande que os demônios, eles não ficam brigando entre si. É isso que Jesus está dizendo. Quem está dizendo não sou eu. Ele está dizendo assim: Satanás está dirigindo contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E aí Jesus diz: não é pelo poder do diabo que eu expulso, mas é pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo. Glória. Mas igreja, através disso, o Senhor permite essa noite visualizar como o inferno está trabalhando, organizado, para nos lembrar uma grande verdade. Pastor Maurício, ninguém mais sabe quão terrível é a consequência da rebelião do que o próprio Deus. Ninguém melhor entende quão terrível é o castigo para a rebelião do que o próprio diabo. Ninguém sabe melhor o estrago que causa em um lugar alguém que se rebelia do que o próprio adversário. E é como se Jesus estivesse dizendo: Satanás, lembra bem que no dia que ele dividiu a taça, no dia que ele brigou contra o próprio time, no dia que ele tentou fazer gol contra, a queda foi terrível.
Ele foi punido de uma forma tão humilhante que o anjo querubim que adorava a Deus se transformou no inimigo de Deus, no diabo. Ele perdeu o céu, a glória, a eternidade, o trono de Deus que ele louvava, para agora ser destinado a morar no lago de fogo e enxofre. Jesus está nos lembrando que ninguém entende melhor o estrago que causa a desunião, a briga dentro de casa, a divisão em um lugar, do que esse camarada aqui. E parece que Jesus nos deixa subentender que Satanás, entendendo o estrago que isso causou no céu, quando ele se rebelou, o estrago que ele causou para si, quando ele desobedeceu, quando ele se desuniu, que quando ele se torna príncipe do inferno, ele diz: não podemos repetir a mesma coisa, não podemos se desunir outra vez, não podemos brigar entre os irmãos, não podemos um querer ser maior do que o outro. Olha como a gente está agora, olha como estamos, olha que situação, olha que humilhação, olha que vergonha. Se a gente repetir no inferno o que a gente fez lá no céu, o estrago vai ser muito pior. Porque quando a gente era anjo, que tinha glória, louvor, majestade, a gente foi punido para ser isso que somos agora. Imagina se a gente repetir a cena outra vez. Meu Jesus está dizendo que o diabo não briga contra o próprio inferno. Isso me faz lembrar de quem sabe o estrago que isso vai causar, o prejuízo que ele vai causar. E é como se eu estivesse vendo com isso Satanás e os demônios se respeitando entre si, não querendo um tomar o lugar do outro, deixando um trabalhar sem querer colocar o dedo e atrapalhar. Parece que desde Jesus denunciando que Satanás e os seus demônios trabalham dentro de uma organização em que eles entendem e sabem respeitar as hierarquias e as lideranças que existem lá. Ao ponto de Paulo dizer assim, que a nossa luta é contra potestades, principados, hostes e guerras. E eu pergunto: quem é que dividiu essa hierarquia? Quem é que distribuiu esses cargos? E parece que, veja, irmãos, permita, eu sei que eu estou falando muito do diabo, mas eu estou falando da vergonha dele, da derrota dele. Porque o Jesus é quem está dizendo aqui. Parece que, vejam, Satanás em guerra com seus anjos rebelados, agora expulsos do céu, pensando em agora. E parece que ele distribui lugar. Você vai ser isso, você vai ser aqui, vai ficar aqui, você vai agir dessa maneira. E pelo que Jesus está falando, quando Satanás olha para um deles e diz: você vai ser potestade, ninguém fica meio surdo, ninguém fica muito, ninguém faz cara feia, ninguém
A gente fez isso diante de Deus. Olha como a gente está aqui. Olha por quanto a gente perdeu. Olha como nós estamos. Não vamos fazer de novo. Não vamos destruir o nosso próprio reino. Não vamos brigar dentro da própria casa. Vamos entender quem é o nosso inimigo verdadeiro. Parece que eu me julgava de falar. Olha o que o Criador acabou de fazer. É Adão. É Eva. Olha quem canta agora. Olha quem adora agora. Olha quem está na presença de Deus agora. Olha quem abraça Deus agora. Olha quem anda no lugar de Deus agora. E parece mesmo os demônios que lembram assim. Olha lá. É eles que são os nossos inimigos. É eles que a gente precisa destruir. É eles que a gente precisa derrubar. Não briga aqui não. Não se destrui aqui não. Não persegue aqui não. Persegue lá. Destrói lá. Acaba com eles. Eles são os nossos inimigos. E irmãos, essa verdade falada pelo próprio Jesus, o que eu falei no início, eu só acredito, é porque está na Bíblia. Quem falou foi Jesus, que o inferno é unido, que o inferno trabalha de uma maneira harmoniosa. Mas aqui vem um grande alerta de Deus. Satanás, ele sabe o estrago e o prejuízo que causa uma rebelião. Satanás e os seus demônios sabem o estrago que causa a desobediência, a insubordinação, a insubmissão. Satanás sabe o estrago que dá querer tomar o lugar de alguém que está no lugar mais alto. Satanás sabe o prejuízo que é tentar ser alguém que Deus não me chamou para ser. Tomar um lugar que não é meu. Quem está entendendo a palavra de Deus? O diabo sabe o prejuízo que causa a rebelião, a desunião, a desobediência. E parece que vejo ele. Se isso faz tão mal, se isso causa um estrago tão grande, não vamos repetir isso aqui outra vez no meio de nós. Vamos levar isso aqui para dentro da igreja. E é eles que, se não atentarem à voz de Deus, vão repetir o que Lucifer fez um dia na eternidade. Amada igreja do Senhor, o ato de rebelião, o ato de desunião, o ato de perseguir alguém, o ato de falar mal do próximo, o ato de querer tomar o lugar de outra pessoa, o ato de desobedecer meus líderes, o ato de ser insubmisso. Esse ato faz com que eu repita o que Satanás começou a fazer. É assim a se repetir. Eu tomando o mesmo exemplo e fazendo igual.
quando isso acontece na igreja, é outra vez um coral rebeliado de Satanás agindo contra Deus e se preparando para ser lançado no inferno. Amados, quando Deus diz: amai-vos uns aos outros, se ajudem, se amem, orem juntos pelos outros. Jesus não está dizendo isso porque Ele gosta de ver às vezes a gente meio sufocado, não. É porque Ele quer te livrar de morar com Satanás na eternidade. Este aviso é Deus dizendo: sai do caminho da rebelião, senão você vai descer com Satanás. Anda num caminho diferente e você vai subir para o lugar onde ele desceu. Você vai cantar diante do trono. É para lá que você vai. A gente não pode repetir assim. A gente não pode fazer igual. A gente não pode perseguir. A gente não pode falar mal. A gente não pode ser fofoqueiro. A gente não pode ser a mente de Lucifer, de olhar para alguém que canta e dizer: eu faço melhor. De ver quem prega e dizer: eu faria muito melhor. Quem deveria estar lá sou eu. Quem deveria estar naquela cadeira sou eu. Quem deveria estar no cartaz sou eu. Amado, não repita a cena. Aleluia, a atitude do diabo. Seja diferente. É verdade. Talvez você não está aqui em cima, mas enquanto você ora por quem está aqui em cima, Deus está preparando uma exaltação e uma honra para você também. A igreja tem que tomar um caminho diferente. É por isso que a igreja, ela nasce no cenáculo, no dia de Pentecostes. Quando a Bíblia diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. É verdade. Tem gente lá que vacilou. Tem gente lá dentro que fracassou. Tem gente lá que pegou. Tem gente que se escondeu. Tem gente que teve medo. Mas eles estão lá. Eles estão lá. Dizendo: Deus, manda o teu Espírito Santo. Deus, manda o teu Espírito Santo. Oh, graças a Deus que não apareceu ninguém para dizer: Pedro, agora está aqui, querendo receber a promessa. Tinha negado Jesus agora há pouco e agora quer que Deus levante. Graças a Deus que não tinha lá dentro. Graças a Deus que não tinha ninguém para repreender Tomé. Está pedindo a graça e o poder, mas eu vi, viu, Tomé? Eu vi quando você não reconheceu, quando você não acreditou, quando você duvidou. Graças a Deus que não tinha esse tipo de gente lá.
João. João andava tão abraçadinho contigo, descansava a cabeça dele no seu ombro, Jesus. Mas o Senhor subiu. Senhor, ele está com saudade daquele abraço, ele está com saudade daquele ombro amigo. Mas Senhor, ó Senhor, que o meu ombro possa ser o ombro que João vai poder descansar, e no meu abraço, João, sinta o grande abraço de Jesus. João, você não está sozinho. Até Maria estava lá, que carregou no ventre, que sentiu a dor de mãe, mas que estava ali explorando e dizendo: me enche do teu Espírito também. Não foi fácil, não foi fácil, mas estou aqui. E se alguém orando, usa mesmo, Senhor, enche mesmo, Senhor, faz outra vez na vida dela, Senhor, enche ela de novo, meu Deus. Se fosse Lucifer, já tinha dividido a casa, já tinha dito: você não presta, já tinha dito: eu não te quero aqui, já tinha dito: eu vou ficar no seu lugar. Mas dentro do Senado tem uma igreja que ainda ama o próximo, que ainda ajuda alguém, que ainda apoia alguém, que ainda torce por alguém. No Senado, todos estão reunidos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ali aconteceu o que a minha oração todos os dias, dizendo: Senhor, faz acontecer outra vez. Pois a Bíblia diz que o Espírito chegou, o Espírito desceu, o Espírito chacoalhou, o Espírito desceu com fogo. E a Bíblia diz: todos,
igreja. Deus, enche todas as irmãs da igreja. Deus, enche todos os obreiros da igreja. Porque para uma igreja cheia de poder, não tem espaço. A presença de Deus está aqui.
Bora, Barão Shopping. Bora, senão eu não vou também. Bora, bora. Vem, vem, vem. Vai comer isso aí.
Aí vai continuar essa conversa de 3 dias também. Amanhã teremos outro homem de Deus pregando aqui. Hoje teremos outro homem de Deus pregando aqui. A banda Renascer vai estar conosco também. O grupo lá do Monte Sinai, o grupo dos irmãos do Monte Sinai, domingo, vai estar conosco aqui. Tem muita festa, tem muita festa. Você que amanhã está comigo, vai estar conosco, vem estar conosco. Amanhã irão outras igrejas nossas, amém? Nós tentamos encaixar, não dá para trazer outras igrejas, aí o direito vai embora, né, irmão? Então amanhã teremos outras igrejas nossas, domingo teremos outras igrejas, e a festa vai ser muito mais. Eu quero agradecer os que vieram, estou vendo lá os meus vizinhos, o Luiz da Prada, sua esposa, nossa irmã e a família. Estou vendo aqui também o pastor amigo, Deus abençoe meu vizinho lá também. Muito obrigado por ter vindo. E não dá para falar nomes que eu falo aqui, porque tem bastante gente que veio participar conosco dessa festa maravilhosa. Pastor Antônio está em casa, né? Isso aí, cara, só está faltando eu bater a carteirinha dele. Isso dá problema, né, pastor? Amém, graças a Deus. Todos nós que viemos com todos, pastor Alex, amanhã às 18 horas. Mas nós vamos ter um tempo maior, e amanhã começar às 18 horas. Então, seja às 18 horas que for, em nome do Senhor Jesus, para que essa festa continue. Qual é o objetivo desse congresso? Nós estamos trazendo aí uma visão para a igreja. Nós vamos começar aqui uma nova etapa para essa igreja. A etapa da igreja primitiva. Igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2. Diz exatamente que ela vivia da maneira do Senhor. Vivia uníssimo. Não partiu do pão, sabe como é? Eles sempre partiam do dia. Ninguém tinha necessidade. Eles viviam e estavam ali e tinham tido comum. Eles deixavam de ser uma reunião. Deixa eu explicar no congresso. Presta atenção. Se você for no mercado e comprar 2 quilos de batata, você vai receber um saco cheio de batata. Digamos que nesse 1 quilo de batata tenha 30 batatas. 30, eu disse quantas batatas? 30 batatas. Você vai no supermercado, você pega lá 10 quilos de batata, digamos que desses 2 quilos de batata vai dar ali 30 batatas. 30 batatas num saco, ela representa a união. 30 batatas unidas num saco só. Se chama união. Mas se eu pegar as batatas, cozinhar as batatas, pegar um garfo e amassar as batatas, ela vai virar o quê? As batatas soltas, sem cozinhar, sem amassar, elas representam união. 30 batatas unidas no mesmo lugar. Agora, se eu amasso as batatas, elas viram purê. Isso representa unidade. União são 30 batatas separadas. Unidade são 30 batatas amassadas a uma palavra. Elas vão unir coisas fora. Eu posso pegar uma batata que não está cozinhada e jogar para lá. Eu posso pegar outra batata que não está cozinhada nem amassada e jogar para cá. Mas quando eu amasso as batatas e viram um purê, dá para cá um purê. Essa é a ideia dessa igreja. Essa é a visão dessa
de anos. Eu sozinho sou único. Mas eu, a quantidade de meus irmãos amassados, eu tenho um poder. Vamos olhar para o nós somos o poder. Mas nós somos o poder. Nós somos o poder. Nós estamos amassados. Nós estamos acordados. Nós somos o poder. Fala aí, que ele gostoso, velho. Eu sempre fui do mundo desde muita gente tão forte, né? Vamos devagar, vamos devagar. Três, pão de mel, paçoca, paçoca com leite ninho, paçoca com coelho. Eu comi essa paçoca aí, irmão. Eu comi essa paçoca com leite ninho. Que delícia! Eu pedi para ela comprar para quem separava no carro, porque é gostoso demais. Nunca tinha comido uma paçoca tão deliciosa. O que mais que tem aí, filha? Alfajor e suspiro. Tem coisa boa. Tá bom? Nome de Jesus. Vamos lá. Graças a Deus. O meu primeiro. Mas eu não falei com a boa eu recebi ele tem cara. Ele é meio vergonhoso. Dá uma olhada para lá. Quem conheceu o Michael Rose olha quanta gente que não conheceu. Ele é bonito ou não é? É bonito ou não é? Por que ele se parece? O cabelo dele não se igual. Amém. Cadê o sonho? Se preocupar. Deus abençoe o Portugal, vai por nós. Eu poderia agradecer essa aqui, tá bom? Deus abençoe o Portugal. Paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, igreja, a sua pastora lá, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar a igreja, vamos embora. Eu vou sair desse lugar, eu vou sair desse lugar, eu vou sair desse lugar, porque Jesus está me dando força, vou voltar desse lugar, porque eu creio. Eu vou voltar desse lugar, porque eu creio. Eu vou voltar desse lugar, porque eu creio. Porque Jesus, a vida é do Senhor. Porque Jesus, a vida é do Senhor.
que esteve aqui conosco, na pessoa do pastor Vanderlei Esteves, Garapé, não muito bem, de glória. Irmão de Garapé. Fui aqui no Vale, na pessoa da pastora Leide. Glória a Deus! Amém. Para que meia lua. Da sede? Cadê o sede? Os irmãos da sede. Nós falamos placa, mas nós somos um corete. Amém. Amanhã nós estamos aqui. 6 horas da manhã, vai ser, chique cedo. Vou ficar já. Você vê que o pastor vai pensar. Não é que eu vou estar aqui cedo mesmo. O pastor vai ter que ver cedo mesmo. Amém? Receba a bênção pastoral em nome de Jesus. As lembrancinhas do certo, aí, tá? Amém. Vai passar. Tá bom? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Senhor Espírito Santo, seja com o povo de Deus, reunidos aqui, e em toda a face da terra. Assim como o Senhor Jesus nos trouxe em paz e segurança para esta casa. Senhor Jesus, dando paz e segurança para o nosso lar. Senhor Jesus, peça ao povo de paz, de todo o povo de Deus.